grande parte dos assuntos que nós fazemos em redes, grande parte das coisas que nós estamos tendo, né, são coisas novas, tá? Então, por isso, alguns assuntos temos que repetir mais que os outros, tá? Redes é um assunto gigante, já falei isso para vocês, tem muita coisa. Eu estava fazendo um estudo para vocês terem uma ideia, até estou com o material aberto ainda aqui, sobre camadas de transporte, né? Então, protocolo TCP, né? Sobre o próprio UDP, né? E aí eu percebi que tem muita coisa, né, que ainda faltava, né? Tem muita coisa que eu ainda vou ter que estudar bastante, para vocês terem uma ideia da grandiosidade que é o assunto de rede, tá? É lógico que grande parte das coisas que eu falo lá, que eu tenho, né, eu não tenho nem como passar para vocês, é um conteúdo mais avançado, assim, e é uma coisa que profissionalmente dificilmente você vai usar, tá? Mas procurem absorver o máximo possível, né, dessas aulas. Procurem absorver o máximo de conteúdo que vocês puderem. Por quê? Porque é habitual, né, que nós tenhamos ali bastante dúvidas. E aí, se vocês não me perguntarem, não falarem nada, para mim tá tudo tranquilo. Vocês estão entendendo tudo, tá? Então, por favor, se vocês tiverem algo ali, alguma dúvida, por favor, me perguntem, tá? E aí é o seguinte, nós estamos aqui distantes e grande parte desse livro tem algumas coisas que nós temos que ter na prática, né? Então, podem ficar tranquilos, já falei isso para vocês, quando nós voltarmos, nós vamos ter todo esse conteúdo de novo, tá? Pelo menos essa parte prática, evidente, né? Outra coisa, pessoal, com relação à volta, né? Eu sei que todo mundo deve estar ali ansioso por isso. Nós temos dia 9 de outubro agora, né? Sem ser essa sexta, que é dia 2 a próxima, sai o novo decreto, tá? Então aí nós vamos saber, né? Aí Rio Preto completa 28 dias na fase amarela, né? Desde que não haja nenhum retrocesso, né? Aí nós vamos ver como é que vai poder fazer para nós irmos retornando, tá? Eu sei que está todo mundo esperando para voltar ao normal, mas é evidente que o que a gente precisa é voltar, principalmente, né, com bastante cuidado. Bom, pessoal, então na aula passada nós falamos sobre cabos, tá? E aí nós falamos sobre tipos de cabos. Outra coisa que eu até queria falar de novo para vocês é com relação aos exercícios. Exercícios não é nada para punir vocês, né? Eu até tenho dividido os exercícios para não dar tudo de uma vez lá no final da aula, em pedaços, para que eu possa falar um pouco, né? E também ter espaço aí para vocês, para que vocês possam se expressar também, tá? Então, por isso, o exercício ele nunca é punitivo, o exercício ele vem para que vocês possam ter uma participação melhor, tá? Então, vai ter dias que vão ter mais, vai ter dias que vão ter menos e assim por diante, tá? Bom, e aí na aula passada nós falamos sobre cabos, né? O cabo de rede, ele é o cabo par trançado, existem vários tipos. Geralmente nós separamos eles em dois principais, o não blindado e o blindado, e ainda dentro desses dois tipos, nós vamos ter aí o meio, né, o tipo, né? Por exemplo, eu falei para vocês que ainda usa-se muito o 5E, apesar dele já estar em desuso, aqui nós usamos bastante, devido ao seu custo e principalmente devido à quantidade. Ele é bem mais barato que um cabo, por exemplo, 6E ou cabo Cat7, tá? Mas o que você tem que levar em consideração? Você não vai fazer um cabeamento para ficar passando diversas vezes, né? Então, quando você vai fazer um cabeamento, você quer passar ele uma vez só e deixar ele lá, tá? Para que ele possa ser que tenha assim uma durabilidade maior possível. É isso que você tem que pôr na ponta do lápis quando, por exemplo, uma empresa vier, você for fazer o orçamento e você passar um valor
que seja um valor superior, né? Às vezes a empresa chega e fala, mas eu tenho esse valor aqui que é menor. Aí você tem que explicar que o outro é bem mais veloz, tá? Vou ter uma qualidade de transmissão melhor e assim por diante, tá? Você não pode deixar que, né, coloque um cabo, por exemplo, inferior por questão de custo, tá? Então, e também estudar o hardware que você vai ter disponível. A aula de hoje a gente vai falar bastante sobre essa questão de rota, essa questão de estrutura mesmo, tá? E você tem que estudar muito o hardware que você vai ter disponível. E outra coisa, pensar na expansão, tá? Como é que eu posso expandir essa rede? É isso que você tem que analisar também, tá? Bom, falamos também da cor dos carros, né? Então, esse é o T568A, né? Vai passando o tempo, você faz tanto dessa maneira que você vai decorando a estrutura. Branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Você vai fazendo tanto e você decora isso aí. Se vocês notarem, as duas pontas são da mesma cor, né? A mesma sequência de cores. Então, aí a pergunta que vem sempre é, se eu fizer os dois da mesma cor, independente desse padrão, funciona? Funciona, tá? Não vou mentir para vocês, dá conexão, vai funcionar. Só que qual que é o problema? Alguns autores relatam que há muita perca. Eu já cheguei a ter esse problema numa rede, quando a impressora, nem foi na rede em si, foi numa impressora. A pessoa tinha crimpado fora do padrão e a impressora ficava caindo da rede. Mas eu não sei dizer se foi a crimpagem ou se era o conector que era ruim mesmo. Porque no fim eu tive que cortar e acabei trocando. Eu não uso outro padrão. A não serem raros casos que, por exemplo, acontece de eu crimpar o primeiro cabo errado aí, para a gente não ter que fazer outro, eu vou e crimpo igual. Mas em cabos pequenos, né? Se for um cabo grande ou numa rede grande que passou dentro de conduítes que passam ainda junto de conexões de energia, aí eu não faço isso de jeito nenhum, tá? Aí eu procuro utilizar o padrão de cor mesmo, tá? Outra coisa que nós falamos também, só matando a questão dos cabos, foi que existe também o 568B, que era antigamente, se fazia o cabo crossover, você fazia uma ponta A e uma ponta B, e era para fazer conexão ponto a ponto. Tá? Ela foi muito usada, hoje não se usa mais. Tá? Hoje, se você fizer o cabo normal, que a gente chama, tá? Ele vai funcionar do mesmo jeito. Bom, outra coisa que eu falei para vocês no quesito gerenciamento de rede é com relação a, por exemplo, uma análise para onde você vai colocar o roteador. O roteador é muito usado, né, hoje em dia. A gente usa muito o roteador. E por que se usa assim? Né? Porque o roteador ele é um facilitador. E outra coisa que eu vou falar muito para vocês também é com relação a, ao que o roteador pode fazer por você dentro da rede. Por exemplo, nós já vou falar sobre alguns padrões estruturais de rede, e vocês vão ver que antes de nós podermos colocar um roteador dentro da rede, geralmente você usava uma estrutura, tá? O anel, barramento, estrela. Hoje você já não faz tanto isso, apesar de que às vezes você vai montar e é pedido para você usar aquela estrutura. Mas daqui a pouco a gente fala. E esse programa, ele é um programa bem bacana, ele é gratuito, tá, pessoal? Ele é gratuito, eu já mostrei ele para vocês lá no livro 8, mas ele é legal para você saber duas coisas principalmente, a intensidade de onde está chegando a sua rede e a quantidade de canais, né? A quantidade de redes que estão utilizando o mesmo canal. A gente já discutiu isso aí também, que quando mais redes ficam no mesmo canal, eles podem uma bloquear a outra, tá? Então, acontece muito. E esse programa é muito bom. Só que esse programa é só para Android, tá? Bom, e aí, o que eu falei das redes wireless? O que aconteceu de bom nela foi o fato de que hoje você pode fazer o arranjo da maneira que você acha melhor. É lógico que tem toda uma estrutura a ser levada em consideração, mas se você vai utilizar um roteador para gerenciar sua rede, você sabe que você pode colocar ele e depois os outros objetos, outros dispositivos, eles vão ficar da maneira que você achar melhor, tá?
Bom, e a evolução do Wi-Fi são as redes móveis. As redes móveis, elas se popularizaram agora, faz pouco tempo, tem uns 10 anos aí que elas estão se popularizando, tá? E foi um avanço muito rápido. Se você pegar nos últimos 10 anos, o avanço das redes foi muito rápido. Com o 3G, o 4G e agora o 5G. Qual que é a diferença principal entre um e outro? No 3G, o satélite recebe o sinal da telefonia e retransmite na torre. Então, não tem nada na torre, né? Ele tem uma velocidade relativamente boa, lógico que se comparar ao 4G é bem inferior, mas relativamente boa. Mas o problema é que, como ele vem via satélite, ele dá muito pico de sinal, né? Ele cai e sobe muito. O 4G vai um cabo de fibra ótica até a torre e essa torre retransmite. Isso aí dá menos interferência, faz com que tenha menos problemas. Qual que é a diferença aí do 3G para o 4G, além da velocidade, né? É a tecnologia. E a tecnologia nova é o 5G. O 5G ele é bem mais rápido que o 4G. E aí, qual que é o diferencial? Ele é mais inteligente. Tá? Como assim mais inteligente? Ele vai olhar, não vai só jogar dados fora. O problema do 4G é que às vezes você está com algum software de internet aberto que precise de internet aberta e ele vai começar a roubar seus dados. Então, o ideal é você não, né, tomar cuidado quando você está lá, ou às vezes você deixa um programa em segundo plano, tá? E o 5G, outro diferencial, uma coisa que a gente tem também que pensar um pouco, tá, pessoal? Às vezes as pessoas acham que o 5G ele vai vir para todo mundo, e não é assim, tá? O 5G ele vai vir e tem o aparelho tem que ter também, o aparelho ele tem que estar habilitado a receber o sinal do 5G, tá bom? Então, não é só você achar que, a hora que tiver uma torre 5G aqui do lado da minha casa, eu já vou ter acesso ao 5G. Não é bem assim, tá? Então, para você ter acesso ao 5G, seu aparelho tem que também estar habilitado a receber essa conexão. Hoje não são todos, são alguns apenas, né? Então, não são todos ali que têm acesso a esse tipo de conexão, tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso primeiro exercíciozinho do dia. Vamos lá, 10 minutinhos para vocês fazerem aí. Vai lá, pessoal. Mesmo esquema. Quem quiser responde lá no WhatsApp, quem quiser manda no meu e-mail.
Vamos continuar? Bom, então, continuando aí, pessoal. Então, todas essas questões que estão aí na tela de vocês já tiveram algumas vezes, né? Nós já falamos algumas vezes de todas elas para vocês, tá? Bom, e uma das coisas mais importantes dentro de redes é o protocolo de IP, tá? Bom, primeiro de tudo, o que é o IP, né? O IP, ele é o seu número dentro da rede. Então, é a numeração que você vai utilizar, é o número do seu computador dentro de uma rede de computador. Cada computador dentro da rede tem o mesmo. Hoje é mais raro, mas antigamente acontecia muito de um computador acabar tendo dois computadores do mesmo número, aí dava um aviso que havia conflito de IP. Por que que isso acontecia? Isso acontecia porque, à época, os roteadores eles não tinham tanta inteligência, assim, eles trabalhavam com uma faixa mínima de IP. Tá? Então, por eles trabalharem com essa faixa mínima de IP, a gente acabávamos ali tendo esses problemas, principalmente no início do DHCP. Hoje não tem mais esse problema, raramente vai acontecer, porque já é muito mais rápido, tá? Acontece isso também, porque o roteador demorava para liberar IP. Então, quando você se conectava, demorava entre aspas, tá? Não é que demorava minutos, mas a quantidade de segundos era maior e aí, porventura, acontecia de inicializar duas placas ao mesmo tempo e aí entrava em conflito. Hoje isso raramente acontece, porque, igual eu falei para vocês, os roteadores são bem mais inteligentes, então eles conseguem ser mais rápidos ao fazer o trabalho do DHCP. Se você tem um servidor, aí não tem como mesmo, porque aí quando você loga, né, quando você tem um servidor de DHCP, a partir do momento que você loga no seu servidor, ele já vai te entregar um número. Então, não vai te dar problema. Bom, um IP, principalmente o IPv4, ele é constituído de 4 octetos binários, que quer dizer aquele número 192, por exemplo, igual o meu aqui, né? 192, 168, 0107, por exemplo. Este número aí, quando é um número que você tem, mas quando ele vai para a placa de rede, a placa de rede converte esse número para um número binário. Por que que isso acontece? Isso acontece porque a tecnologia que está usando no seu sistema é digital, mas a sua porta Ethernet ela é analógica. Então, ele faz uma coisa que antigamente o modem, a gente chamava muito isso no modem, que é modular e demodular. Na verdade, é transformar o sinal que está vindo digital em analógico, depois, na hora que for chegar lá no servidor, receber esse sinal analógico e retransformá-lo em sinal digital. O IPv4, ele tem uma quantidade de números pequenas, né? Então, por exemplo, cada site que tem na internet ele é um número de IP, que através do serviço de DNS ele vira um nome, né? E aí é o seguinte, o IPv4 acabou a quantidade de IPs que nós tínhamos dentro da nossa disponível. E aí foi-se obrigado a criar-se uma nova tabela, que é a IPv6. A versão 6 é hexadecimal, então ela tem muitos números, tá? E ela é o padrão 64 bits. Outra coisa, pessoal, nós vamos discutir com mais propriedade a semana que vem. Né? Como é que nós podemos configurar uma rede? Né? Então, semana que vem a gente vai falar também sobre como calcular IP, máscaras de IP e como dividir a rede. Já falei para vocês, né, igual lá na escola, a nossa rede é dividida. Ela é dividida em 4 redes, né? Então, o servidor, a internet chega até o servidor. O que o servidor faz? O servidor pega e divide essa rede. Aí vira administração, vira rede alunos, vira rede financeira e vira rede coordenação. Nenhuma rede se fala entre si, essas redes elas não se falam entre si, tá? Mas, né, o servidor tem acesso a todas elas. Por que que essas redes não se falam? Por exemplo, no nosso caso aí, né? Por que que a rede ela acaba não se falando? Porque não há necessidade. Eu não tenho a necessidade do aluno ter acesso à rede de administração. Não tem nem lógica. Né? Ou o professor
que trabalha na rede de coordenação, ele não tem o porquê estar com a rede financeira, tá? Então, por isso que essas redes não se comunicam. Vocês vão aprender também a fazer essas máscaras ali, trabalhar com sub-redes e também o principal, né, o primordial, que é proteger essas redes. Como é que eu faço para proteger, para não deixar com que uma rede acesse a outra, tá? E o TCP/IP, nós aprendemos lá também no livro 8 que existe a camada OSI, que são as 7 camadas, que conta do 7 até o 1, né, que vai desde o seu navegador até a sua placa de rede, que é o nível mais baixo. O TCP/IP ele tem 4 camadas, ele é um pouco mais condensado, mas ele é inserido dentro da camada OSI também, tá? Então, você consegue fazer essa inserção dentro da camada OSI, tá? Mesmo dentro do seu protocolo TCP/IP. É lógico que ele tem diferentes meios, que nós vamos discutir mais para frente, e ele vai falar da aplicação, do transporte, de rede e da interface, tá? Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar sobre o IP. O IP ele pode ser fixo ou seu IP pode ser dinâmico. O IP fixo nós usávamos muito antigamente, né? Então, há um tempo atrás, utilizava-se muito IP fixo. Por quê? Porque não tinha roteador. Então, o que você tinha que fazer? Ou você usava um servidor dos anos 2000 para frente, criava um servidor de HCP, ou então você tinha que pôr manualmente quando você tinha um hub, porque o hub, lembrando a vocês, o hub ele só divide a rede, ele não tem nenhum tipo de configuração, tá? Ele só pega e divide ali. Aí, com o roteador ficou mais fácil, o IP pode ser dinâmico, e através do DHCP, você vai e ele gera um número de uma numeração de IP dentro da sua rede, tá? Mas, tipo assim, qual que é a diferença entre IP fixo e IP dinâmico? No uso, nenhum. Falar, usualmente, né, que ganho eu tenho usando o IP fixo, que ganho eu tenho usando o IP dinâmico? Ganho nenhum, tá, gente? Você não vai ter uma rede mais rápida, você não vai conseguir fazer os seus trabalhos de maneira mais rápida porque você usou um ou porque você usou outro. O ganho que você tem é de gerenciamento. É lógico que se você utiliza uma rede com IP fixo, né, desde que ela seja toda configurada, você tem um gerenciamento melhor dentro da sua rede. Mas ganho de ação ou ganho de velocidade você não tem nenhum. Outra coisa que nós já discutimos, mas nós vamos discutir com mais propriedade semana que vem, é a questão das classes de IP. Você pode usar a classe A, classe B, C, e o D e o E são para classe reservada. O classe A, você pode colocar 16 milhões de dispositivos na rede. Hoje nós não podemos mais falar computadores, né? Porque, por exemplo, se a sua TV é smart, ela tem uma placa de rede, ela pode receber, ela pode ser um host de rede também. O classe B você pode pôr 65 mil, né? E o classe C 254. Uma rede doméstica, nós usamos os IPs de classe C, tá? E por que usamos IP de classe C? Porque é mais usual, mais simples de configurar e você vai ter menos problemas. Se eu quiser configurar IP de classe A, ele não vai funcionar? Então, vai, pessoal, mas o gerenciamento é pior, né? O gerenciamento mais ruim, tá bom? Outra coisa que nós falamos também foi sobre as portas. Essas portas, elas são de extrema importância vocês conhecerem elas e principalmente saber como usar. Qual que é o problema na questão das portas? O problema delas é o seguinte, vamos supor que vocês ali, você está usando um programa de peer-to-peer, né? Eu sempre gosto de usar esse exemplo, porque ele é o exemplo mais exato de como não fazer. Por exemplo, o Torrent, né? O Torrent é um programa de ponto a ponto. Você deixa uma porta aberta e aí, qual que é o problema, gente? Não é o seguinte, do mesmo jeito que você está acessando outra máquina, quando você está usando o Torrent, você também tem alguém acessando a sua máquina. Então, deixar uma porta aberta é bem complicado. É igual quando você vai usar um proxy, né? Antigamente, a gente usava muito proxy para poder, né, acessar sites ou gerenciar algum serviço que fosse bloqueado, mas hoje não é usual isso aí, né? A gente não faz isso porque você sabe que o servidor proxy, o cara vai estar na mão lá com um monte de máquinas, né? Ele pode usar a sua máquina como escrava e fazer até cometer crime, né? Bom, e lá eu falei das redes Wi-Fi para vocês, uma das coisas que eu fiz foi para falar aí das topologias, né?
Antigamente, quando nós íamos configurar uma rede, nós usávamos as topologias de exemplo. O que quer dizer isso aí, pessoal? Quer dizer que toda vez que nós tínhamos que trabalhar com uma topologia, toda vez que nós íamos começar a fazer uma rede, primeiro estudava qual a melhor topologia para você utilizar. Hoje, isso se dava principalmente por causa do hub, né, os concentradores. Agora, hoje, a gente sabe que não há mais essa necessidade. Hoje, a gente pode colocar o nosso roteador e fazer da maneira que nós quiséssemos. Eu separei duas aqui que foram as que eu mais usei, né? O que eu mais trabalhei. Uma é abarramento. Como é que você ia fazendo com abarramento? Você ia fazendo ponto a ponto quase, né? Que ia ligando um computador no outro, ou até um dispositivo no outro, todos tendo acesso à rede. É uma rede bem mais lenta hoje, por isso que não é usual hoje. Ela é bem mais lenta e, por exemplo, se você desligar um computador desse aí do meio, o que estiver atrás da informação ele não recebe mais. Tá? Então, também tem essa demanda de você ter que estar sempre, por exemplo, com o computador que você deseja ali utilizar dentro da rede, todos eles ligados. Tá? Então, esse é uma das coisas que é ruim. E também a taxa, na época, a velocidade de rede era muito ruim. É lógico que é outro padrão. Né? Na época usava-se uma placa 1/10, né? 10 megabits por segundo. Então era bem lenta a transmissão de rede mesmo. E a rede Estrela? A Estrela, para vocês terem uma ideia, esses dias eu fui fazer uma rede e eles pediram para fazer desse jeito. A Estrela tem desse formato, desenho? Não quer dizer isso. Quer dizer que você vai pôr um comutador, um concentrador, seja ele um hub ou um switch, e desse switch ele vai reenviar. Aí, dependendo do que você vai fazer, você consegue ter um gerenciamento melhor dentro da sua rede. É muito usado ainda, igual eu falei para vocês, principalmente quando você vai cabear, né? Hoje já não é tão caro, vai depender muito do switch que você for escolher. Tem switches gerenciáveis aí, a preços mais altos, né? Mas hoje já temos switches gerenciáveis que a gente consegue ter, são a preços bem acessíveis, tá? Bom, e aí, conforme eu falei no outro pedaço, o que veio acabar com essas topologias foi a rede wireless, né? Foi a função AP do seu roteador. Até você utilizar a função AP, você não tinha tanto acesso assim, né? Você não tinha tanta facilidade, tá? Hoje, com a função AP e também com o aumento da demanda de dispositivos sem fio, você consegue organizar a sua rede da maneira que você achar melhor, né? É lógico, gente, que tem um estudo que você tem que fazer, tá? Você não vai colocar a sua rede de qualquer maneira, tá? Você não vai pegar a sua rede e configurar ela da maneira que você achar melhor. Mas você vai ali ter uma facilidade e ter uma particularidade bem maior de você poder configurar a sua rede, tá? Bom, pessoal, vamos para o segundo de hoje, tá? Mais 10 minutinhos aí, a gente volta para falar sobre a questão de estrutural. Vai lá, pessoal.
Pessoal. Ó, vamos lá. Então, continuando aí. Outra coisa de suma importância, que nós já falamos para vocês, é sobre o cloud computing, né? E o que isso vem a influenciar a nossa vida e por que ele se tornou tão importante. Primeiro é o seguinte, hoje você pode utilizar todo um data center de uma empresa sem ter nada na sua. Por exemplo, nós vimos lá que o Windows Server 2019, ele vai te fornecer a opção de você instalar o server na sua máquina, né, de baixar ele, instalar como se instala normalmente, tá? Você tem essa opção, ou então você pode também, né, ter a opção de usar o sistema em nuvens, tá? Então, o que você vai fazer quando você utiliza um sistema em nuvens, né? Você vai usar o parque tecnológico de alguém. Por exemplo, no caso do Windows, né, o Windows Server, você usar essa aplicação, você vai usar o parque tecnológico da Microsoft. Qual que é o problema, pessoal? O problema é o seguinte, a questão de segurança, dados pessoais, e hoje, se vocês quiserem se especializar em algo, depois, é evidente, no nível seu superior, procurem por segurança da informação. Vocês vão ver que é o que tem mais vagas. Então, assim, é onde se tem mais procura de profissionais, mais déficit de profissionais, tá? E também é onde o profissional vai ser melhor remunerado. Só que, assim, tem que ter um entendimento absurdo, né? Tem que ter algumas certificações, além de você ter que ter o seu nível superior. Outra coisa com relação é por que hoje, eu falei para vocês que hoje nós temos essa opção, né, de ter o cloud computing. Nós temos essa opção por quê? Porque a internet melhorou muito. Os nossos sistemas computacionais, como um todo, eles evoluíram bastante, né? Hoje nós temos uma internet que ela é muito mais estável, né? Nós temos ali uma estabilidade gigante, né? Você é lógico, né? Levando em consideração a como era, você não pode chegar e querer comparar, né, a internet com uma superior à sua. Mas compara com 20 anos atrás, que vocês vão notar que hoje tem bem mais estabilidade, cai-se bem menos, né? Só tem os mesmos problemas com a internet. E, lógico, a velocidade é bem maior, tá? E aí, essa versão de querer ter um data center próprio ou não, vai depender da segurança dos seus dados, tá? Bom, eu falei para vocês sobre endereçamento de IP e eu falei por servidores de HCP. E nós falamos que o roteador vai fazer esse papel. É a realidade, o roteador ele pode fazer esse papel. Mas, tá? Quem também pode fazer esse papel para vocês, de endereçar os IPs, é o próprio seu sistema operacional. Seja ele o seu sistema operacional pago, Windows, seja ele um sistema operacional livre, ou seja ele uma solução. Falei, por exemplo, a IBM, a Dell, a HP, elas têm soluções prontas para servidores, né? Então, você pode também fazer uso disso, tá? E aí, como é que vai funcionar? Você vai configurar, dentro do Windows é facílimo, eu mostrei para vocês lá. Você vai fazer a configuração do seu servidor de HCP e ele vai começar a atribuir. Eu falei para vocês que desde o princípio, lá, quando iniciou os processos em rede, o endereçamento de IP via servidor, ele sempre foi bem mais prático, tá? Por que ele sempre foi bem mais prático? Porque ele esperava a máquina autenticar. Como ele espera uma máquina autenticar, vocês não vão ter problemas de duplicidade de IP. Então, por exemplo, não vai ter um choque ou um erro, né, de entregar 12 IPs para a mesma máquina, porque o servidor, a hora que entrar uma, ele vai autenticar aquela e depois ele vai autenticar a outra que está entrando. Tá? Então, por isso que quando você cria um servidor de HCP, você tem um gerenciamento muito melhor de sua rede. E esse gerenciamento ele é tão melhor que tem um monitoramento que você pode fazer. Lá na escola a gente faz, tem um monitoramento lá, mas lá é Linux, né? Lá usa um outro tipo de servidor. E aí, base de IP, é para ver o tráfego de dados e o tráfego de uso também, para controle. Tá? Então,
é muito importante haver um controle. E no Windows, né, como é que você vai executar o filtro? Toda vez que um usuário logar na sua rede, você vai dar ele vai ser um número, evidente, né? Você vai dar 2 cliques e aí você vai analisar os pacotes que a pessoa está carregando. Você pode fazer o bloqueio ou não, tá? E o Windows, ele tem um servidor também que chama Win. O que ele vai trabalhar? Ele vai fazer as conversões dos endereços de IP. Eu falei para vocês que o endereço de IP, ele é um endereço decimal, né, um número, são 4 números decimais, mas na hora que você chega na placa de rede, ele tem que ser convertido para octetos de base binária. Então, quem vai fazer isso aí é o servidor Win. Ele trabalha direto lá na NetBIOS, ele trabalha lá no hardware grosso mesmo. E uma coisa interessante também, quando nós usávamos números de DNS, hoje não se usa mais, mas há algum tempo atrás, quando a conexão começava a ficar ruim, às vezes, para dar uma burlada na velocidade da conexão, o que fazia? Colocava o DNS do Google, tá? E aí, alguns sites realmente ficavam mais rápidos. Na verdade, muitas coisas a gente já aprendeu que isso aí hoje, né, é um serviço que está meio em desuso. Quando você usava um DNS, na verdade ele só pegava da cache. Então a primeira vez ele demorava mesmo tanto, aí depois ele ia abrindo mais rápido, tá? Mas tem sim alguns servidores DNS que conseguem deixar a sua máquina, a internet um pouco mais rápida, tá? Lá dentro, quando você controla, você cria um servidor DHCP, você tem que lembrar que o filtro é feito pelo próprio Windows. O firewall do Windows, né? O filtro de pacotes do Windows é muito ruim. Então, por que ele é muito ruim? Porque ele não protege de nada, tá? Ele não tem um filtro excessivo dentro da sua rede. O que nós temos que pensar? Se você quer ter um gerenciamento melhor, se você quer ter um filtro melhor dentro da sua rede, você vai trabalhar com o Linux. O Linux ele é muito melhor e ele consegue fazer com que você consiga um dinamismo de trabalho melhor e principalmente, por exemplo, tem uma opção de rejeição lá dentro do Linux que você pode rejeitar qualquer pacote dentro da rede. O que vai acontecer? Você não vai acessar a internet. Simples assim. O usuário lá, a máquina, vai estar logada, vai estar conectada, mas não vai navegar. Tá? E aí tem vários outros tipos de bloqueio. Você pode bloquear por nome, por exemplo. Você pode bloquear pelo número de IP e assim por diante. Tem vários tipos de bloqueio, tá? O que é importante saber é que o Linux ele é muito difícil de ser burlado. Eu não vou falar que é impossível, porque é lógico que tem um mecanismo. Tudo que tem um usuário atrás tem falhas, mas é muito difícil. Tem uma sequência de senhas que você pode fazer bem diferentes. Esses dias eu estava falando sobre o Kali, né? Estava dando uma aula sobre o Kali para uma turma e eu mostrei lá como é que faz no Kali para você descobrir uma senha de um Wi-Fi. Está num lugar, você quer descobrir. E aí, é lógico, eu peguei um roteador aqui em casa, eu criei uma senha facílima, 1, 2, 3, 4, para ir mais rápido. E aí a galera ficou entusiasmada, falou, pô, rapidinho. Só que eu falei, aí depois eu coloquei 1, 2, 3, @4. Demorou muito mais, tá? Por quê? Porque o arroba é um caractere especial e isso aí lá no mecanismo de busca desse pentest, ele acaba demorando demais, tá? Então, por isso, só de você pôr o arroba é um caractere especial da tabela ASCII. E como é que ele trabalha? Ele trabalha simples. Ele vai tentando assim, ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aí vai indo. Vai fazendo o teste. Por isso que por isso que a segurança de rede deixou de ser o app, porque o app eram só números, tá? E aí passou a ser WPA, que aceita letras e números. É lógico, depois tem umas outras artimanhas que você pode usar e pode fazer mais rápido. Mas esse é assunto mais lá para frente, lá em host, vocês vão aprender um pouquinho disso aí, tá? Bom, pessoal, e aí, o que é uma intranet? É uma rede interna. Dentro da escola, nós temos uma intranet. Tá? Então, assim, como é que funciona? Existem 2 tipos de intranet
principalmente, tá? Uma é uma local, igual nós temos lá na escola, nós temos uma intranet local lá. Como é que funciona essa intranet local? Tem um servidor, tem alguns arquivos que nós acessamos, tem as impressoras, que é a nossa rede aqui, o nosso macroambiente. E nós temos também a intranet, que é a intranet da escola, tá? Como é que funciona a intranet da escola, né? Lá da nossa rede, né? Ela funciona da seguinte maneira: tem um site, né? Basicamente, e com base nesse site, a gente consegue acessar alguns arquivos ou algumas coisas lá dentro da escola, né? Então, e tem aí algumas coisas que a gente vai usando, né? Que são documentos particulares nossos lá dentro. Mas o que vocês têm que entender? É uma rede que nós utilizamos só para quando precisa acessar algum tipo ali de coisa específica, tá? Ou tendo documentação, você tem aula para vocês e assim por diante. Bom, é só mais uma questão da intranet. Eu posso criar uma intranet dentro da minha casa? Posso, tranquilamente. É só você criar um servidor de arquivos, tá? Bom, pessoal, vamos para o penúltimo exercício de hoje. Esse aí eu quero que vocês façam bem rapidinho, e depois a gente vai ter um que vai ser um pouco maior. Vai lá, rapidão para a gente poder fazer o outro. Opa, vamos lá, pessoal.
Vamos lá, galera? Bom, então assim, o intuito do livro de vocês é a estrutura de rede. Que é fazer com que vocês tenham uma noção de como se faz uma boa estrutura de redes, como se configurar uma boa estrutura de redes, como deixar essa rede da melhor maneira possível. Aí é o seguinte, o único jeito que vocês vão ter de deixar essa rede melhor estruturada, deixar essa rede da melhor maneira possível, é vocês irem treinando, né? Tá tudo assim, conforme você vai fazendo. Então, E eu saí, uau, isso que acontece. conforme vocês vão tendo um acesso maior, vocês vão conseguindo fazer as melhores maneiras. O que eu quero de vocês agora? Vocês vão fazer um desenho, nós temos um desenho na primeira aula. Vocês vão, por enquanto, os desenhos têm que ser feitos em folhas mesmo, tá? Depois a gente vai usar software para fazer isso. Vocês vão pegar e desenhar um laboratório de informática com 10 máquinas. O intuito é você colocar quem está fornecendo os IPs e também quais IPs cada máquina está recebendo. Então, presta atenção de novo, ó. Então, vocês vão desenhar um laboratório com 10 máquinas. Você tem que destacar quem está fornecendo o IP, seja um roteador, um servidor, um switch, tá? E qual IP ele está fornecendo. Beleza, pessoal? Vai lá, tem bastante tempo, vou dar 20 minutinhos para vocês fazerem isso aí. Vai lá. Depois só mandar a foto, tá?
Bom, pessoal, é só finalizar aí. Bom, então, semana que vem nós vamos falar sobre IPs, máscaras de peso e sub-rede, tá? E como isso interfere na estrutura das redes, né? Principalmente, como que nós vamos conseguir trabalhar, né? IPs, máscaras de peso e sub-rede dentro da nossa rede, né? Como é que eu faço, por exemplo, igual aí nessa imagem que está na tela de vocês, como é que eu faço para trabalhar com mais de uma rede? Como é que eu faço para conseguir conciliar, fazer esse tipo de conceito, né? Então, como é que eu faço para dividir a minha rede? Aí, por exemplo, que vocês estão vendo ali, você pode dividir ela em 3, pelo menos. Até mais. Né? 3 ali dá para dividir tranquilamente, tá? Então, como é que nós fazemos fazer isso? Que tipo de cálculo você tem que fazer? E assim por diante, tá? Bom, galera, alguém tem alguma pergunta? Bom, tranquilo, então. Então, por hoje é só. Semana que vem a gente volta mais um pouquinho de rede para vocês. Tchau, tchau. Boa semana para vocês aí, pessoal.